Depois Josafá, riquezas. Josafá tinha riquezas. Quando começou a reinar o Josafá, ele começou a ser abençoado por Deus. Deus abençoa Josafá, olha por que Deus abençoou o reinado dele. Tinha, pois, Josafá riquezas, em abundância. Em abundância. Por quê? Porque Deus, ele não é Deus de miséria. Quem gosta de miséria é Satanás. Satanás adora ver a pessoa endividada. Satanás adora ver a pessoa passando necessidade, porque é um momento que ela vai blasfemar contra Deus. Quando você estiver em algum momento difícil, você vai começar a perguntar para Deus os porquê. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, Senhor, eu estou passando por aquilo? Por que está acontecendo isso? Porque daí você questiona se Deus realmente é contigo. Não é apenas perguntar por quê, é apenas você murmurar contra Deus. Essa é a intenção do diabo. O diabo, ele quer que você reclame. Ele quer que você comece a blasfemar contra Deus. E aí você peca. Então, o perigo de você tem que entender que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela não vem por acaso. E quando você recebe a palavra, você vai entender que Deus está falando com você e você vai entender que ela vai ter um efeito. A palavra, ela tem um efeito. Depois que eu ouço a palavra, testifica no meu coração, é como se fosse uma profecia, vai cumprir na sua vida. Então, Josafá era próspero, mas vamos ver quem reinou antes de Josafá e por que ele ficou próspero. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou contra Israel e pôs soldados em toda a parte. Asa reinou antes de Josafá. E Asa era um rei muito atrevido. E diz assim, ó. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu. Eis que te envio a prata e o ouro, mas a prata e o ouro era da casa do Senhor, não era dele. A prata que ele estava dando em acordo não era dele. Você querer dar algo que é de Deus para alguém, isso aí é pecado, né? Mas ele não achou que Deus ia se incomodar com aquilo. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitões de seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram Ijon e Dan e etc. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá e levaram as pedras de Ramá e as maneiras com que Baasa edificara, e com elas edificou Gebá e Misbá. Naquele mesmo tempo veio Hanim, a vidente, ou vidente, que naquela época os profetas eram chamados de vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Ou seja, ele está falando do tempo que o rei estava confiando em Deus. Agora o rei já estava dando as coisas de Deus, né? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Vou adiantar um pouco. Porém, o Asa se indignou, não gostou de ouvir a verdade, contra o profeta, contra o vidente, e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele, porque estava
tão enfurecido por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu o povo. Ok? E estes fatos aconteceram. E Asa, e olha só, e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua cabeça, e a sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor. Ainda doente, morrendo, não buscou o Senhor. Mas antes buscou os médicos. Ou seja, ele achava que porque ele era rei, que ele tinha dinheiro, ele poderia restaurar sua saúde. E nem na última hora ele não buscou a Deus. E dormiu com seus pais, dormiu a morrer, e com seus pais no ano 41 do seu reinado. E sepultaram em seu sepulcro, que tinha ele mesmo cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. O rei Asa abriu a própria sepultura, preparou o seu sepultamento e morreu. Mas até o último momento, o rei não buscou a Deus. Muito pelo contrário, quando o profeta veio falar com ele, ele se indignou contra o profeta e mandou colocar onde? No tronco, chicotear. Isso significava que ele ia ser chicoteado, porque disse para o rei que ele estava errado em ter dado as joias do templo sagrado para o rei fazendo negociata com as coisas de Deus, sem temor nenhum. Isso veio o reinado de Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de quem? De Davi, seu pai na fé que ele está falando, porque o pai dele era Asa. Ele está falando de pai na fé, pai espiritual. E não buscou aos Balaíns. Lembra que quando o cego estava lá, ele dizia assim, Jesus, filho de Davi. As pessoas se consideravam filhos espirituais de Davi. Foi o pai da fé deles, foi o exemplo para eles. Então eles chamavam de pai os que eram filhos de Davi. Ele andou, o pai não andou, mas o filho andou nos caminhos de Deus. E olha o que acontece. É bom nós conhecer a palavra de Deus para nós não errar. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos caminhos de Davi. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos. E o Senhor confirmou, ou seja, assinou embaixo o reinado da sua mão. E todo Judá deu presentes a Josafá. Eles vinham com presente. Deus abençoava tanto que tocava nos inimigos dele e traziam presentes. E o Senhor confirmou o reinado da sua mão. E todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda mais tirou os altos dos bosques de Judá. E no terceiro ano de seu reinado enviou ele os seus príncipes. E foram, os príncipes lá. Ele tinha centenas, milhares de soldados em favor dele. E ninguém guerreava com Josafá, porque Deus era com ele. E aí ele vai e visita Josafá. Vai visitar Acabe. Acabe, você sabe que era o rei de Israel e ele era o marido da Jezebel, Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. E aparentou-se, associou-se com quem? Acabe. Vê bem, olha essa palavra hoje está tremendo essa palavra.
E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi e fez aquela festa para ele, né? Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote e de Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu. Aonde tu for, eu vou. Estava dizendo isso para ele, nós somos irmãos, né? Nós somos amigos, nós somos reis, nós vamos junto. Então, mas Josafá, ele tinha temor a Deus. Ele disse, vamos consultar primeiro o que Deus acha disso. E ele chamou 400 profetas. E todos os profetas disseram aquilo que o rei queria ouvir. Vê bem, quantos nós vemos isso? A pessoa diz aquilo que o outro quer ouvir. Tá tudo errado, tá tudo desconcertado. E eles vão lá e bajular e dizer que Deus falou. Seja bem-vindo, você está certo, nada disso é importante, o teu pecado não é tanto. Deus, ele é contigo. Nós estamos ouvindo isso direto. E a pessoa está toda desconcertada. Totalmente desconcertada. Mas tinha 400 profetas dizendo que ele estava tudo bem. Que não tinha problema nenhum. Eles estavam indo para uma guerra. Guerra contra Israel era uma guerra importante. Era uma guerra de vida ou morte. Era uma questão de vida ou morte. E ali estavam eles. Vamos consultar Deus, Josafá falou. Disse, porém, Josafá, no versículo 6 do capítulo 18. Ainda há aqui um profeta do Senhor para que consultemos, ou seja, ele estava entendendo que, mesmo daqueles 400 profetas, porque você sabe, quando você conhece a Deus, o profeta está profetizando e aquilo ali não está descendo. Não está testificando no teu coração que está tudo certo aquilo ali. E ele diz, por acaso não há mais nenhum profeta aí para nós tirar realmente a dúvida se devemos fazer isso ou não, se devemos ir para a guerra? Josafá não era bobo. Quem conhece a Deus não brinca com as coisas de Deus. Josafá disse, vamos lá tirar dúvida. Vamos lá tirar dúvida com o profeta. Ele disse, olha, tem um aí, tem um profeta. Aí o rei, olha o que o rei responde para ele. Então o rei de Israel disse, o Acabe, né, disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio. Olha a resposta do rei. Eu não gosto dele. Eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale assim, ó rei. Paz do Senhor, irmã Martina. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e assentado na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queiná, fez para si uns chifres. Ou seja, os profetas estavam bonitos lá, né? Estavam até com chifre. Eles tocavam aqueles chifres, eles faziam todo aquele auê. God bless you, Angel, from Pakistan. Temos uma convidada do Paquistão. God bless you, I am praying for you and your father. Ela já perdeu o pai dela recentemente. O Paquistão, para quem não sabe, tem 1% só da população que é cristã. E nós temos que levar o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Open your Bible in 2 Chronic 18, 12, the chapter. Eu estou passando o tema do que eu estou lendo para ela. E todos os profetas profetizaram ao mesmo, dizendo, sobe a Ramá de Gileade e triunfará, porque o Senhor dará na mão do rei. E o mensageiro que chamava Micaías. Eu vou parar por aqui, irmãos. Então, o que aconteceu ali? Micaías, o profeta, ele era um profeta, primeiramente, que o rei não gostava dele. Ele era um profeta que ele falava a verdade. E o profeta, quando ele fala a verdade,
Ele arruma pessoas, inimigos, perseguições, porque ele tem compromisso com Deus e não com o homem. Aqueles 400 profetas estavam profetizando mentiras. Estavam profetizando aquilo que o rei queria ouvir. O rei Acabe era um rei que estava desconcertado. Então o que o rei fez? Micaías veio, ou seja, foram 400 profetas dizendo que ele voltaria da guerra com vitória. E apenas um disse que ele voltaria morto. Então ele entendeu que aquele profeta profetizava o que ele não queria ouvir. E ele pegou o ódio do profeta. Mas porque Josafá estava do lado dele e pediu, tem ainda mais alguém aí, vamos ouvir todos os profetas. Vamos ouvir bem a palavra de Deus, não vamos deixar simplesmente nos levar pela emoção. Ou seja, Josafá conhecia bem Acabe. Ele sabia que Acabe não estava bem com Deus. Então ele resolveu tirar dúvida. E aí vem Micaías. Olha que é um profeta valente, né? Micaías disse, olha, rei, você não vai voltar dessa guerra. E ele, nossa, mas como que... Não. E daí ele vira para Josafá e diz assim, eu não te falei, eu não disse que ele não profetiza nada de bom para mim, ele só profetiza desgraça. E tem pessoas que eles querem, mesmo que ele esteja todo errado, todo torto, ele quer ouvir que ele tá bem com Deus. Ele quer ouvir que Deus vai te abençoar, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me prosperar. Ele tá todo errado, ele sabe que ele tá todo errado. Ele tem consciência de que ele está errado, mas ele não quer ouvir. O nome disso é dureza de coração, rebeldia, orgulho e ego. Isso aí são os pecados que Deus abomina. Por quê? O ego é o meu eu. Eu acho que eu tô certa. Eu acho que da maneira que eu tô está bem. Não adianta você querer mais, não há outro caminho. Há só um caminho. O caminho que é Jesus. Se você não está com Jesus, você está com o inimigo, não tem outra alternativa. Mas eu não faço nada de errado, não importa. Você rejeita a Deus de várias maneiras. Eu oro a Deus para que eu não venha negar Cristo, porque nós temos a nossa carne e o nosso espírito. O espírito, ele tende a adorar a Deus, as coisas de Deus. E a nossa carne tende às coisas da carne, que é beber, fumar, se divertir. Tudo isso é coisas da carne. São os pecados da carne, a prostituição, a lascívia, todos os pecados. O espírito, ele busca a Deus. É aquele momento que você quer chorar na presença de Deus, que você quer orar, quer buscar a presença de Deus. Esse é o espírito. E a Bíblia nos diz que o espírito, ele guerreia contra a carne. Ele puxa para o lado da carne e não do espírito. Então, como que nós ficamos espiritual? Praticando oração, buscando a Deus na igreja. Mas aí você diz, mas eu vou na igreja, eu vejo tudo errado. Não é, você está olhando para o lado errado. Você tem que focar em Deus. Se você olhar para mim, eu tenho defeitos, tenho pecados. Defeitos que eu procuro todos os dias me aprimorar. Eu sou igual a você. Se eu não fosse Jesus na minha vida, eu estava perdida. Eu acho que eu já nem estava mais nesse mundo. Então, nosso foco é Jesus. Ele que vai transformar o meu eu, ele que vai mudar o meu caráter, ele que vai aperfeiçoar minha roupa, minhas vestes, se é que você tem que mudar. Por quê? Porque você está focada no reino de Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acabe chegou à conclusão de que tinha alguma coisa errada ali. Olha só como é a pessoa que atenta contra Deus. O que Acabe fez? Acabe, quando o profeta disse para ele, você vai voltar morto da guerra, ele teve uma ideia. Olha o amigo da onça. Olha o amigo que às vezes você confia na pessoa, tá sentado, os dois estavam sentados, estavam fazendo festa, churrasco junto. E aí você confia, Josafá confiou nele. Olha o que ele disse para Josafá. Você vê como ele sabia que ele estava errado. O profeta disse, você não voltará dessa guerra, rei. Olha, que dizer algo para o rei.
Era algo tremendo. Ele mandou aprisionar ele na hora. Não falou o que o rei queria ouvir, mandou aprisionar. E os outros profetas já haviam dito para ele, olha, diz isso para o rei, que é isso que ele quer ouvir. Eles já sabiam. Eles estavam profetizando mentira. Mentiras. E quantos têm profetizado mentira? Quanto que estão de engano, mentindo, enganando, e as pessoas estão pensando que é Deus. Por isso que você tem que construir, levantar a tua intimidade com Deus, para que você não venha ver essas imundícias, porque eram 400 contra 1. É muita gente. Então, a maioria que estava mentindo não era a minoria, não era um que estava mentindo contra 400, não. Era um falando a verdade e 400 mentindo. O rei teve uma ideia, o rei Acabe, aquele que ia morrer, que o profeta disse, você não vai voltar dessa guerra. Tira o teu cavalinho da chuva, que acabou para você aqui. Ele teve uma ideia. Josafá, você também é rei. Faz o seguinte, se veste com a minha roupa. Faz de conta que você é rei de Israel. Olha a ideia dele. Botou a roupa dele em Josafá. E Josafá aceitou. Toma cuidado. Toma cuidado com as amizades. Porque Josafá, quando vestiu aquela roupa, os inimigos acharam que era o rei de Israel. Acharam que era Acabe. E eles pensaram, vamos matar ele. Esse aí é o rei de Israel. E ele se vestiu de um qualquer. Esperto ele, né? Achando que ia enganar Deus. Achando que com isso o profeta ia passar por um mentiroso. Para ver como ele sabia que era um decreto de Deus. O profeta não estava mentindo. O rei que não queria ouvir. Quantos não querem ouvir a palavra de Deus? Sabendo que está tudo errado na vida deles. Continuam enganando, continuam mentindo. Mas ele fez aquela estratégia, ou seja, ele se disfarçou. O rei Josafá estava vestido de rei de Israel. O inimigo iria atrás de Josafá e não dele. Porque ele era um qualquer, eles queriam pegar primeiro era o rei. O primeiro era o líder, que eles focavam era no líder. E aí o que ele faz? O inimigo chega em Josafá. E olha só o que acontece. O inimigo chegou em Josafá. E eu vou ler para você aqui o que acontece. Ele está falando que o Deus, agora pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Ou seja, eles não eram profetas de Deus. Ele estava falando assim, colocou a mentira na boca dos teus profetas. Ou seja, aqueles profetas eram profeta de homem, porque profeta de Deus não mente. Agora, e falou mal ao teu respeito. Então Sedequias, filho de Quedar, chegaram e se feriu a Micaías no queixo. Eles bateram em Micaías, que era o profeta que tinha dito a verdade. Deu um soco no queixo dele. E disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, Zedequias, filho de Kenaná, ele era profeta. E ele disse assim, por que Deus iria usar você e não falaria comigo primeiro? Olha o orgulho, porque Deus, ele não habita em pessoas cheias de si. Deus, ele não usa profeta arrogante. Quando você tem que discernir, você tem que olhar um pregador e ver se ele tem ego ou não, se ele é orgulhoso ou não, se ele se fere com qualquer coisinha, isso é ego, isso é orgulho. Porque se alguém falar que eu sou feia e eu me ofender, eu tô cheia de orgulho. Porque primeiro, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sei quem eu sou para Deus. Você tem que saber quem você é. Você não pode se melindrar com qualquer coisinha que falaram para você. Você não pode chegar, mas falaram isso de mim, e você se ofender. Porque, em primeiro lugar, você sabe que não é verdade. Esse profeta ficou furioso e deu o quê? Um soco no outro profeta. Ele era um homem de Deus? Não era. Porque quando a pessoa entra na carnalidade, foi tirar satisfação, por que Deus falou comigo e não falou com você? Porque Deus
quis assim. Deus é Deus, ele fala com quem ele quer. E uma das coisas que Deus ama são os humildes. São os humildes. Aqueles que baixam a cabeça e aguentam o desaforo. Eu não sou assim. A minha personalidade não é assim. Eu nasci numa cidade, numa família de pessoas valentes, pessoas iradas, que qualquer coisinha estava saindo no soco. Qualquer coisinha que falasse já era guerra. Eu era assim. E eu disse, Deus, aquilo me deixava tão mal. Eu ficava uns 3 dias, se eu ficasse braba, eu já sabia que ia me incomodar, eu ficava uns 3 dias irada. Eu disse, Deus, tira isso de mim. Porque a Bíblia diz, ireis. Ou seja, você pode ter um mau temperamento, sim, mas não pequeis. O perigo da ira é você pecar. O perigo da ira é você agir de cabeça quente. Foi quando aconteceu com Moisés, quando Deus disse, fere a rocha, toca na rocha e vai sair água. O que Moisés fez? Moisés já estava por aqui com aquele povo incomodando ele. Aquele povo cheio de rebeldia, aquele povo reclamando de tudo. Moisés já estava cansado. A hora que eles pediram água, ele pá, feriu a rocha. Pagou um preço muito alto. Por isso, porque Deus cobrou dele. Por que você feriu? Eu não mandei você ferir. Parecia uma mínima coisa, né? Para Deus se irar. Deus não quer pessoa irada. Nós temos que ter sabedoria. Porque quando eu aprendi muito com Deus, todas as vezes que eu estava irada, que eu ficava nervosa, eu não agia com sabedoria. Mas eu pedi para Deus temperança. Se você não tem, pede para Deus temperança. Senhor, me dá sabedoria para me lidar com isso. Às vezes eu estava por ali no meu limite e eu dizia, Deus, me dá sabedoria. Eu aprendi muitas coisas com Deus. Eu aprendi a comprar aquilo que é necessário comprar. Eu entrava numa loja e comprava o que eu queria. E às vezes eu não usava aquilo. Eu disse, Deus me ensina a comprar, Deus me ensinou a comprar. Eu ia na loja, gostava, eu ia para casa, não comprava, voltava no outro dia. Se eu ainda continuasse com aquilo no meu coração, eu voltava lá e comprava. Mas se não, Então, a temperança é importante nós ter. Não agir por impulso, não agir por emoção. E aquele rei estava todo errado, sabendo que estava errado. Mas tinha 400 profetas mentirosos mentindo para ele, enchendo o ego dele. O problema são os aplausos. Os aplausos derrubam profeta. Os aplausos derrubam pregadores. Os aplausos derrubam pastores. Os aplausos fazem você cometer adultério e fornicação. Porque olha como é que começa o aplauso. Primeiro dizendo que como você é inteligente, como você é bonita, como você é atraente. Às vezes você não é nada daquilo, mas você gosta de receber aqueles elogios. Como você prega bonito, como você louva bonito, mas você gosta. Aquilo está fazendo bem porque é positivo, é o que você quer ouvir. O que Acabe queria ouvir? Você vai na guerra, você é um excelente rei, você vai guerrear, você vai ganhar. Era isso que ele queria ouvir. Ele não queria ouvir que ele era um mau rei, porque se ele voltasse morto, ele seria um péssimo líder. Isso era negativo, ele não queria ouvir isso. Ele não queria ouvir defeito. Ninguém quer saber dos seus defeitos. Você apontar o defeito para alguém, a pessoa fica enfurecida. E aquele profeta disse, não, rei, você vai voltar morto. Acabe. Na hora, um dos profetas já se levantou, deu um soco no queixo dele. E aí ele disse assim, ó. E disse Micaías, eis que o verás naquele dia. Micaías deu um soco no queixo e o Espírito do Senhor falou. E disse Micaías, eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, ó rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão da angústia,
e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Ele sustentou o que Deus falou até o último momento. Sustentai esse profeta a pão da angústia. Pão da angústia? Angústia já diz tudo. Pão significava que ele ia para uma prisão passar fome e angústia. E entrega ele lá, até que eu, rei Acabe, volte. Aí o profeta diz: se voltares, então Deus não falou na minha boca. Ele tinha tanta certeza de que Deus era com ele, porque ele sabia quem era Deus. Os 400 profetas estavam mentindo e ofendidos, porque tinham uma oposição. Às vezes você é oposição, por isso que o inimigo quer tanto a tua vida. Quando a oposição é o único que sabe da verdade, é o único que sabe o que realmente está acontecendo, então ele passa a ser uma pedra de tropeço para aqueles que aplaudem. Porque o rei, ele era todo errado. Todo errado. Estava em pecado com Deus. E ele queria receber aplausos. Ele queria ser homenageado por todos e voltar ainda com vitória de uma guerra. Uma guerra importante. Josafá ouviu aquilo. Mas tinha uma diferença entre Acabe e Josafá. Josafá andava com Deus. E quando você anda com Deus, você pode estar diante do inimigo. Ele não pode tocar em você. Porque você está coberta, guardada. A segurança de estar habitando com o Senhor. Pode vir o inimigo. Teve uma ocasião em Foz do Iguaçu, quando eu estava lá, que eu recebi uma profecia de uma irmã dizendo assim: irmã Carla, vigia à noite. À noite? Eu não saio à noite. À noite? Mas recebi, era de Deus. E eu fui para o monte à noite. E o nosso carro parou por um carro que estava atrás de nós. E quando eu olhei para trás, eu estava tão cheia de Deus, eu tinha orado tanto, estava tão bom aquele monte, que eu vi duas pessoas com uma arma em punho. Eles estavam armados. Eu lembrei na hora do profeta. E o motorista desceu, a irmã do motorista desceu e faltou eu descer. Eu sei que quando eu desci, eles olharam meus pés e fugiram. Até hoje eu não sei o que eles viram. Depois de 3 dias começou a me dar um medo, porque ali eu estava na unção de Deus. Hoje eu entendo porque que tem missionários que morrem, estão na frente da batalha, como esse profeta aqui, que estava em frente e o medo desaparece. Porque você está na presença de Deus. Você está cheia do Espírito Santo de Deus. Então o medo não prevalece. E até hoje eu não sei o que foi aquilo. Eu não sei se foi um assalto. Eu sei que eles saíram tudo correndo. E nós ficamos se olhando. Depois eu pensei, meu Deus, o que foi isso? Eu lembro que as armas eram uma R15. Não sei se era o que era. Até hoje eu não sei. Só sei que era um carro vermelho e com 2 homens. E uns homens fortes, armados. Mas Deus me guardou. Deus teve misericórdia de nós. Micaías tinha tanta certeza que Deus era com ele. Tanta certeza que Deus era com ele. Que ele disse, se tu voltares, rei, tu não vai voltar. Tu não vai voltar, bonitão. Tá achando que tu vai ficar a vida inteira pecando e não vai acontecer nada? Tá achando que vai ficar a vida toda aí brincando com Deus, fazendo gracinha, recebendo aplauso e vai ficar por isso mesmo? Olha o que acontece com o rei. Ele dá a roupa dele para Josafá. E olha que deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo:
Não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou. Aí ele viu que o amigo não tinha nada de amigo. O amigo tinha dado a roupa dele para ele vestir, para ele morrer no lugar dele. Era isso que ele queria. E cercaram para pelejar. Aí ele clamou a quem? Ao Senhor. E o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. A esmo significa sem um lugar certo. Ele atirou para cima uma flecha. E aonde que a flecha cai? Em Acabe. Aquele rei que não queria morrer. Aquele rei que achava que podia ficar a vida inteira ali, ó, fazendo o que ele bem queria. Aliás, ele se achava também inteligente, porque ele disse: eu vou pegar Josafá, vou botar minha roupa nele, ele vai vestir minha roupa, e eles vão achar que sou eu. Se realmente Micaías falou a verdade, vá que ele está falando de Deus. E eu vou morrer mesmo. Ele começou a pensar. Mas ele também planejou, foi planejado. Ele queria matar Josafá. De amigo ele não tinha nada. Nós temos que cuidar muito bem as nossas amizades. Ele disse: Josafá, e que burro que é Josafá. Um homem de guerra tão preparado. A sorte dele, que ele estava com Deus. E ele clamou a Deus. Imagina o pavor que ele não teve quando todos os inimigos viraram para cima dele. E ele com a roupa do rei de Israel. E ele disse: não sou eu, não sou eu, não me mata, que não é, eu não sou ele. Aí a flecha que foi jogada a esmo, sem destino certo, crava no peito de Acabe. É muito brincar com Deus, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E Josafá saiu com vida daquela peleja, porque ele era inocente, ele estava na amizade com Acabe. Mas a nossa amizade com pessoas que não têm Deus, pessoas que estão desconcertadas, é um perigo. Nós temos consequências gravíssimas com isso. As consequências daquela amizade poderiam ter custado a vida de Josafá, porque eles estavam juntos, eles estavam ali. E ele volta morto. Ele volta daquela batalha conforme o profeta falou. Ele veio morto. E subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade, disse o rei Israel. Disfarçando-se, disfarçou de rei. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos assírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Colocaram o rei de pé, já estava ferido, o rei já estava ferido. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitães dos carros que tinham trazido: não pelejareis contra nem pequeno nem contra grande. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era ele, deixaram de segui-lo. Então o homem atirou a esmo e feriu o rei de Israel nas junturas de sua couraça. Então disse o carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Acabe estava gravemente ferido. O teu inimigo já está ferido. Aquele que tem se levantado contra a tua vida, ele já está ferido. É só uma questão de tempo. Eles estavam carregando um rei já ferido, de pé, dentro de uma carruagem. O rei pediu: me tira dessa peleja, que eu já me feri. Ele feriu no momento que ele brincou com Deus. O teu inimigo não está ferido
porque, por coincidência, ele está ferido a partir do momento que ele brincou com o Deus Altíssimo. Acabe foi ferido não porque ele estava na guerra, porque eles jogaram o arco a esmo. Poderia ter caído em qualquer um. Houve a diferença entre ele e Josafá. Josafá teria tudo para morrer naquela guerra. Estava com a roupa do rei. Ele seria o alvo. Poderia ter se enganado e ter dito, mata ele, que é ele o rei. O que ele fez? Quando ele sentiu o perigo, ele clamou a Deus e Deus ouviu. Quando você tem clamado, Deus tem ouvido a tua oração. Mas o inimigo de Deus é o que blasfema contra Deus, é o que brinca contra Deus, é o que fica achando que nada vai acontecer, que pode fazer o que bem entender, porque ele estava muito bem financeiramente, Acabe. Estava brilhando financeiramente, era rei de Israel, era um posto que muitos queriam. E ele foi ferido na juntura, ou seja, as roupas de guerreiro eram toda preparada de aço, porque no caso de uma flecha não entraria, porque era metal aquilo. Porém, a flecha foi tão certeira que entrou nas junturas. Juntura poderia ser aqui, poderia ser aqui. Algum desses lugares foi. No pescoço, poderia ter sido, a Bíblia não nos diz onde foi localizada a flecha, mas ela diz que aquela flecha feriu ele. A flecha que feriu ele não foi a flecha de homem, foi a palavra do profeta, que ele mandou prender, comer o pão da angústia, sofrer, porque ele achava que ele estava certo. Ele desafiou, não foi um profeta, foi a Deus. O teu inimigo não desafiou você. Você comeu o pão da angústia, você sofreu, você chorou lágrimas de sangue e o teu inimigo triunfando, o teu inimigo rindo da tua cara, te encarcerando, te deixando você sem saída, te deixando envergonhado, porque o profeta estava assim. O profeta, ele era encarcerado direto. Por quê? Porque ele odiava aquele profeta. A Bíblia diz que ele tinha ódio dele. O teu inimigo, ele tem ódio de você. Se ele pudesse, se não fosse a mão de Deus sobre a tua vida, ele já tinha acabado com você. Mas Deus estava com o profeta, estava com Josafá e está com você. Eu tenho para te dizer nesta madrugada que Deus já entregou o teu inimigo nas tuas mãos. É uma questão de tempo. Porque o rei Acabe foi colocado naquela carroça e pediu, me tira daqui, porque eu já tô ferido. Eu não sei se eu aguento chegar no meu destino. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele já sabia que o profeta tinha profetizado a verdade. Mas o ego do homem, o orgulho, a altivez, as coisas que fizeram com que Satanás, anjo de luz, fosse expulso do céu, porque ele achava que ele era mais bonito, ele achava que ele era o mais inteligente, ele achava tanto que ele se achava mais inteligente do que Deus. Deus disse, pega as tuas turmas de anjos, e ele fez rebelião lá dentro. E tirou ele do céu. Criou o inferno para eles, para os rebeldes, para aqueles que não querem obedecer. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O teu inimigo foi ferido, porque Deus viu graça em você. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, neste momento, em nome de Jesus, eu apresento, papai, esta live, eu apresento cada um que está orando comigo neste momento, cada um, bless angel in Pakistan, Lord, bless her family, take all the pain away in Jesus' name, put your peace in her heart, Lord, in Jesus' name, bless Pakistan in Jesus' name, abençoa os que estão assistindo de outros países aí, o Rio Grande do Sul que está conosco, Paraná está conosco, Foz do Iguaçu, abençoa todos os que estão na live em nome de Jesus. Deixa o teu amém aí, deixa o teu comentário em nome de Jesus. O teu inimigo já está ferido, questão de tempo agora, porque Deus já colocou ele por ferido. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.